Muito boa tarde, senhores. Como vocês estão? Mais um dia, mais um dia de stop. É isso mesmo. Brutal. Vamos orar para que sobre alguma coisa pro beta. E hoje foi foda, confesso. E como é que eu consegui ficar negativo num cenário como esse? Bem, a venda foi exatamente essa, certo? Eu vi que as notícias de alto impacto, ela, a PMI, né, no caso, 15 minutos após a abertura de Nova York, era notícia de alto impacto. E não foi tão impactante como eu imaginava. Só que o que eu queria ver, sweep de high, certo? Eu disse, não, o preço ele só pode ter o contexto de cair. Eu já estava com um viés bearish em time frames maiores, porque por mais que o preço já tenha sweepado aquela liquidez que eu comentei ontem no vídeo, que era essas equivalentes aqui, eu vi que ele estava continuando caindo, né? E eu estava querendo ver como o preço iria se comportar dentro dessa week aqui. E aí eu fui para um minuto, comecei a analisar e vi que o preço ele não conseguia passar dos 75% dessa week. E era onde justamente estava o topo que eu estava visando, né? Então eu pensei, cara, se houver o sweep, após isso um delivery baixista, eu compro, mesmo sem validar o change state, que foi aqui, né? E eu fui lá e fiz isso. Comprei mais ou menos aqui, ó. Pá. Aí o preço deu aquela obrigado, obrigado. Meu stop inicial tava aqui. E lindo. Pouco tempo depois o preço começou a cair. Quando ele caiu, quebrou essa estrutura, né? Na verdade, ele fez o sweep, né? Ele não quebrou de imediato. Ele fez o sweep. Eu imaginei que ele fosse quebrar. O que é que eu fiz? Quebra de estrutura, stop no 0 a 0. O preço ele foi olhar, fez o sweep e me tirou no 0 a 0. Aí eu disse, ah, beleza. Aceito. Provavelmente ele vai romper e vai continuar a alta aí. Provavelmente vai deixar essa liquidez aqui para depois. Possa ser que seja isso. Aí o que aconteceu? O preço ele foi lá tocar exatamente no break que eu tava enxergando aqui. E deu continuidade de queda. Eu disse, caralho, aqui tem um break. Vou reentrar. Acabei reentrando nesse order block aqui. Certo? E quando entrou nesse order block, aí eu pensei, não, agora como o preço ele foi lá tirar a galera que tava lucrando do momento, eu acho que ele tem contexto para vir nas buy sides mais embaixo. Porque não tem mais contexto para ele voltar aqui em cima se já houve o sweep já na abertura de Nova York que foi hoje. Então eu acho que ele vai continuar para a liquidez mais óbvia na minha visão, que seria essa. E o preço ele foi lá, realmente brigou um pouquinho aqui, mas foi caindo e voltou. Quando ele voltou, ele me estopou, tocou novamente no breaker, certo? E teve esse displacement gigante de queda. Então aqui foi um 0 a 0 e aqui foi um stop. Considerações. O que pode ter ocorrido? Eu poderia ter deixado meu stop aqui e ter feito parciais aqui, poderia. Só que aquela mentezinha, né, aquela vozinha fica falando para você deixar, porque tem potencial para livrar o drawdown da mesa. Então, o cara vai deixando, vai deixando, vai deixando. E eu acabei deixando o lucro junto, né? Com isso. E foi isso. Por isso ele foi lá, bateu, me tirou na primeira vez e na segunda me estopou. Eu fiquei extremamente puto. Porque quando o preço veio a segunda vez, aí tipo, eu já saí do gráfico, tá ligado? Disse, ah, foda-se. Se ele varar aqui e fosse stop de fato, na verdade foi stop pra mim, né? Mas se ele rompesse nessa estrutura e começasse a mudar o market structure, né? A mudança de entrega do preço. Se ele fizesse aqui, ia ficar de boa, tá ligado? Eu disse, ah, beleza, não vou brigar com isso. Aí o preço ele vai lá exatamente, me tira no stop e cai mais uma vez.
Eu não sei se ele vai ter condições de fazer o sweep dessa última high que eu tinha marcado aqui. Mas você vê que ele está fazendo bastante engenharia de liquidez aqui, né? Então talvez nas próximas sessões aí, quem sabe na sessão do almoço ou na sessão da PM Session, possa haver o sweep dessa liquidez para aí começar a reverter. Considerações, amigo, muita oração, tá? Porque isso aqui, tipo, eu já vi dezenas e dezenas de vezes numa sexta-feira, com e sem notícia, o preço ele simplesmente desabar. Claro, tem um contexto, tem tudo por trás, mas aqui poderia muito bem o preço ele vir e descer completamente e pagar lindamente. A mim poderia. Esse é sempre o cenário ideal, né? Só que parece que é uma coisa, sei lá, tipo, essa semana aquele trade vendido eu não entrei por detalhe, eu simplesmente senti alguma coisa, fui remover a entrada. Aí essa aqui agora, quando era pra sair lucrativo, o preço ele simplesmente vai lá e faz o retoque e volta, porque no o de terça ele foi limpo, tá ligado? Fez breakaway gap um atrás do outro e simplesmente desceu no alvo. Aí agora ele vai lá, não, é sexta, vou vir aqui tocar de novo aqui só pra acabar com a vida dos betinhas. É isso, tô bem, tô tranquilo com o emocional e até segunda, né? Segunda, se Deus quiser, a gente pega um trade aí que vai provar mesmo em um trade só. Valeu, tamo junto.